Boa noite, meu nome é Felipe. Esta é uma live devocional onde eu realizo uma leitura bíblica, mas antes eu gosto de começar com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Efésios 4. Que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras que necessitam ser faladas. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim. Amém. Então vamos lá. Efésios 4. Eu vou trazer a versão da Bíblia de Jerusalém. Mas você pode acompanhar pela Bíblia que você utiliza normalmente. A versão que eu utilizo é a Bíblia de Jerusalém, e como ela é uma Bíblia de estudo, eu vou ler os comentários que tem, além da leitura dos versículos desse capítulo. Mas dando um contexto da leitura, Efésios 4 conta... Efésios 4 é uma das cartas de Paulo. Paulo não foi um apóstolo escolhido por Jesus, mas eu digo que ele foi escolhido pelo Espírito Santo. Para mim, ele é o verdadeiro sucessor de Judas. E Paulo tem a sua conversão lá quando ele está indo para... Deixa eu ver. Ele está indo para... Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Atos 9. Paulo está indo para Damasco e lá ele tem o seu encontro com Jesus. Não sabemos se ele estava a pé ou a cavalo, mas ele acaba caindo, e a partir desse encontro ele tem a sua conversão. E ele decide que o seu ministério vai ser para os gentios, para os gregos, para os romanos, para o povo não judeu. Então, como ele tinha dois nomes, ele era tanto um... Você também, obrigado. Ele era tanto um cidadão romano quanto um cidadão judeu. Ele tinha dois nomes, Paulo e Saulo. Então, para facilitar as suas viagens e facilitar suas viagens e facilitar a conversão dos gentios, ele prefere usar o seu nome romano, Paulo. E uma das igrejas que é fundada é a igreja de Éfeso, que fica na Turquia, no Sudeste Asiático. Obrigado por quem está curtindo a live. Obrigado, Miguel, por ter seguido. Compartilhem nos grupos da igreja onde vocês fazem sentido essa live. Obrigado, Beca, também, que está curtindo. Espero que faça sentido. Então, uma das igrejas que Paulo funda é de Éfeso, que fica no Sudeste Asiático. E é uma das igrejas que é citada lá em Apocalipse, que o anjo... Sim, aqui é uma live, sim, acredito. Então vamos para a leitura. Então abra sua Bíblia em Efésios 4. Então vamos lá. Exortação. Apelo à unidade. Aí a gente tem o primeiro comentário. Paulo encara sucessivamente 3 perigos que ameaçam a unidade da igreja. A discórdia entre os cristãos,
que é falado entre o versículo 1 e 3. A necessária divisão dos ministérios, que é abordado entre os versículos 7 e versículo 11. E as doutrinas heréticas, que é mencionado no versículo 14 e 15. E eles se opõem aos princípios e programas da unidade de Cristo. Versículo 4 ao 6 e do 12 ao 13. Então vamos lá. Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andares de modo digno da vocação que fosse chamados, como toda unidade e mansidão, com a longanimidade, suportando vós uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança da vocação que fosse chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dado a graça. Aí a gente tem um comentário. Trata-se das graças particulares destinadas ao servo da igreja, isso é, dos carismas. Então aqui é o que a gente chama de dons do Espírito Santo, que seria a profecia, línguas estranhas, falar outras línguas desconhecidas. Pode deixar, Cícero, eu vou colocar o seu irmão Otácio Vieira nas minhas orações. Pela medida do dom de Cristo, por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedendo dons aos homens. Oh, que legal, obrigado pelas 1000 curtidas, obrigado Void, FC do Void. Segundo os métodos rabínicos, Paulo evoca esse texto apenas para encarar 2 termos. Ele subiu e ele concedeu, nos quais encontram anunciadas a ascensão de Jesus e a efusão do Espírito. Que significa subiu, senão que ele também desceu? As profundezas da terra? As regiões subterrâneas onde se situa o reino dos mortos, e onde desceu Cristo antes de ressuscitar e de subir acima de todos os céus, ou segundo outras regiões terrestres qualificadas de inferiores em relação aos céus. Então aqui seria tipo um inferno. Jesus, antes da sua ressurreição, ele acaba descendo onde ele pega a chave da morte. Ele fala isso lá em Apocalipse para João. Mas aqui Paulo já fala sobre isso. Ele é quem concedeu uns a ser apóstolos, outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Paulo cita apenas carismas de ensino, então são os únicos que importam nesse contexto. Para o quê? Para outros profetas, a outros evangelistas, para aperfeiçoar os santos. Os santos parecem ser que mais especialmente os missionários e outros que ensinam, mas talvez todos os fiéis à medida que concorrem para edificar a igreja. Em vista do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que alcançamos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento, até conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo.
Não simplesmente o cristão chega ao estado de perfeito, mas o homem perfeito, no sentido coletivo, ou o próprio Cristo, o homem novo, arquétipo de todos regenerados, ou, melhor ainda, o Cristo total, cabeça, e os membros, constituindo o seu corpo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitando por todo o vento da doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua audácia que nos induz ao erro, mas seguindo a verdadeira em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada um das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. A vida nova em Cristo. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não andeis mais como andem os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza de seus corações, tendo tornado insensíveis, entreguem-se à dissolução pela praticarem avidamente toda sorte de impureza. Impureza ou toda sorte? Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes como é a verdade em Jesus. Como em Colossenses 2:6, o verdadeiro Cristo é o Jesus histórico, que morreu e ressuscitou para si, nos recriar. Cada homem deve resistir do homem novo, para ser recriado nele. Noutro lugar, Paulo fala nesse sentido em nova criatura. Nele foste ensinados a remover vosso modo de vida anterior, o velho homem que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e renovar a transformação espiritual da vossa mente, e revestir-me do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Cada homem deve resistir do homem novo, para recriado nele. Por isso, abandonei a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furta, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna. Então aqui a gente tem que aprender a falar. Nem sempre é a hora certa de falar. Então, às vezes, saiba a hora de falar. A que for boa para edificação, que comunique graças aos que ouvirem, e não entristeceis ao Espírito Santo de Deus, que fosse selados para um dia da redenção. O Espírito Santo lança único do corpo único de Cristo, e é, pois, entristecido por tudo que prejudica a unidade desse corpo. Então, aqui Paulo fala sobre que quando nós pecamos, e nós vamos pecar, é da nossa natureza, acabamos entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, uma força, a pomba. Ele é simbolizado assim, mas ele é uma pessoa, assim como o Deus Pai e o Deus Filho, Jesus. Toda amargura, exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injurada, assim como toda malícia, seja afastada de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. E aqui nós terminamos a leitura
de Efésios 4 na Bíblia de Jerusalém. Agradeço pelas 1000 curtidas, quem assistiu até agora a live, quem está assistindo a gravação. Amanhã, às 8 horas, eu volto com mais uma leitura bíblica. Então, se você gostou e quer assistir ao vivo, as lives acontecem aqui no TikTok. E depois da live, eu subo ela para a Rede Vizinha Vermelha. Então, agradeço a participação de todos e até amanhã.